Anos atrás, eu pensei num projeto diferente. Eu estava no Brasil e a ideia era uma clínica de fácil acesso, preços acessíveis e de um atendimento escalável ou escalonável. E eu comecei a MedStation com esse nome em Palmas do Tocantins. Abrimos 2 unidades físicas e um big headquarter que tinha 2.000 metros de área. Eram mais ou menos 31 consultórios. E a ideia era ter todas as especialidades. O projeto foi feito por um dos maiores escritórios do Brasil. E quando eu vi aquele projeto, eu tive certeza que seria um sucesso absoluto. Num prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos, o resultado foi catastrófico. Nós tivemos que fechar todas as unidades e entre todos os investimentos e aportes durante esse processo de abrir e fechar, nós perdemos em torno de 7,5 milhões de reais a preço de hoje. Foi um momento muito duro, porque um projeto muito interessante, uma equipe extremamente capacitada, um planejamento com os melhores players do Brasil. A priori, todas as condições estavam contempladas para ter uma excelente implantação e resultado, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? É muito interessante quando a gente vai analisar as razões que um bom projeto tem resultado ou não tem resultado. O fato é, 3 anos depois, há 12 anos atrás, nós resolvemos repensar a MedStation, que começou em Palmas há 15 anos atrás, agora em solo americano. E aí nós mudamos algumas coisas. Nós começamos com o nome de Brazilian Clinic, com o objetivo de criar uma rede de profissionais médicos brasileiros para atender brasileiros em Pompano Beach, no sul da Flórida, que é o lugar que eu havia mudado, porque meus filhos vieram estudar aqui. E é interessante que agora todo aquele big projeto, todo aquele planejamento grandioso foi reduzido a uma pequena sala que tinha 150 metros agora, tinha uma equipe de 3 pessoas. O projeto original da MedStation tinha muitos colaboradores e agora a gente começa sem planejamento, sem projeto, numa sala de 150 metros. E esse é o ano de 2012. É interessante que nessa época nós passamos até 15 dias sem atender nenhum paciente. Isso é um dado interessante porque eu monto serviços de saúde desde 1994 e eu tenho um hospital no Brasil que tem um volume e uma escala muito grande. Na época a gente já atendia em torno de 350 pacientes por dia. Você sair de uma realidade de atender 350 pacientes no dia para ficar 15 dias sem atender ninguém, isso dá uma sensação de vazio muito grande. E assim a gente começa a história da MedStation nos Estados Unidos, num lugar, digamos, de pouco glamour, Pompano Beach, estatisticamente uma das cidades mais brasileiras em solo americano, mas é uma cidade pequena, de um poder aquisitivo baixo, de uma população na sua maioria de trabalho manual, de trabalho braçal, mas foi esse lugar que a gente escolheu para começar esse projeto. Desde o início a gente pensou a MedStation como um hub que cria infraestrutura para que profissionais da área da saúde exerçam suas atividades. E é fundamental quando você começar um projeto você ter uma tese para que você possa se apaixonar por ela, para que você possa defender ela e para que você possa desenvolver ela até na totalidade da sua capacidade de implantação. Começamos assim, Brazilian Clinic, um hub que cria infraestrutura para que profissionais da área da saúde exerçam suas atividades. Por volta de 2016, nós fizemos um rebranding. Nós mudamos o nome. Já consolidado como a Clínica do Brasileiro, ainda hoje, na região do sul da Flórida, muitos pacientes, muitos clientes nossos falam assim, eu vou lá naquela clínica que atende os brasileiros. Por quê? Porque chamava Brazilian Clinic. Hoje, o nome de MedStation tem o objetivo de um novo posicionamento, porque a MedStation se tornou a clínica do brasileiro no mundo. Nós atendemos qualquer brasileiro onde ele estiver e o médico que vai atender esse brasileiro pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Logo no início, nós cometemos alguns equívocos. O primeiro, querer repetir o modelo que a gente conhecia, que a gente estava confortável no Brasil, de como se implanta uma empresa ou um negócio. E mais ainda, buscamos alguns players que já tinham sucesso local, alguns profissionais, algumas clínicas e tentamos modelar exatamente como eles faziam. Havia uma pequena diferença entre um player americano, mesmo de nacionalidade brasileira, trabalhando em solo americano, com licença de médico, e um profissional como eu, que era médico no Brasil, e não tinha licença funcional. O meu papel agora, tive que ressignificar minha carreira, seria apenas de um CEO dessa nova concepção, desse novo conceito, em que, a partir da minha condição de gestor, contrataria esses profissionais para trabalhar e, a partir das suas licenças, atender esse demográfico que rapidamente a gente optou por ser a comunidade brasileira. Em função disso, nos tornamos a clínica do brasileiro no mundo. É interessante que um pouquinho antes da pandemia, 3 anos, nós já atendíamos por telemedicina. E quando chega a pandemia, entre os brasileiros, nós tivemos uma atuação muito marcante. Nós atendemos em torno de 3.000 pessoas e temos a alegria de dizer que os pacientes tratados por nós, apenas 4 pacientes perderam sua vida. E é uma estatística que nos alegra muito, nos entristece por aqueles que não podemos ter um efeito mais efetivo, mas nos alegramos muito pelos outros 3.000 que nós podemos cuidar e tratar a sua saúde. No primeiro ano, baseado nessa premissa, aplicar os conhecimentos que nós conhecíamos e modelar
os players vencedores na Flórida, nós falimos no primeiro ano. Seguindo o mesmo modelo, nós falimos no segundo ano. Repetindo o mesmo modelo, nós falimos no terceiro ano. E aí nós tivemos que parar em algumas premissas que a gente estava seguindo. Para atender e ser bem-sucedido nos Estados Unidos, você não pode atender seguro, atender apenas particular, e foi essa a nossa direção dos primeiros 3 anos. Acontece que 94% do atendimento médico em solo americano é seguro e apenas 6% é o self-pay. É o particular. Você vê o que é partir de uma premissa errada, quais são as consequências. A partir do terceiro ano, nós identificamos esse equívoco e passamos a credenciar todos os seguros americanos, e foi o ponto da virada. Acontece que, ano após ano, há uma sazonalidade no segmento de saúde, em que novembro, dezembro e janeiro há uma perda de receita por várias razões muito grande. Então, os primeiros 10 anos nossos, tirando os 3 primeiros de falência, então vamos dizer os 7 seguintes, nós trabalhávamos de março até novembro para consumir todo o nosso ganho em novembro, dezembro e janeiro. Pensa que coisa maluca. Até a gente entender que era preciso mudar, essa é a realidade. O que mudou? O que foi o turning point? Sempre buscando estudar com grandes players, nós criamos o que eu chamo de squad, que é um modelo de captação, construção de relacionamento, está conversando, caminhando em comunidade com esse brasileiro, sem o objetivo primeiro de vender nada para ele. Na verdade, a MedStation existe para resolver o problema de um paciente. E esse é o nosso único objetivo. Não trabalhamos para médicos, não trabalhamos para seguros, não trabalhamos para governos. Trabalhamos para resolver o problema de um paciente. E é por isso que, a partir daí, passamos a crescer de forma sistemática, gradual, e vamos continuar crescendo, atendendo o brasileiro onde ele estiver e, na medida do possível, resolvendo o problema que ele tem, que nós nos propomos a construir uma solução. Nós levamos na MedStation 10 anos para abrir uma unidade e falir uma unidade. A unidade que nós falimos foi uma unidade em Orlando, no Metro-Oeste, e por várias razões, em 6 a 8 meses nós tivemos que fechar a unidade, tivemos um prejuízo de $580 mil. Mas, uma vez que a gente definiu um modelo de implantação e crescimento em 2 anos, hoje nós estamos com 6 unidades físicas, estamos com 35 unidades online. E quais são as nossas métricas, né? Nosso primeiro objetivo numa unidade era atender 5 pacientes por dia. E você vê a importância de você ter meta, perseguir e se dispor a alargar suas tendas, a crescer essa sua meta e seu planejamento. Hoje a gente atende entre 500 e 600 pacientes por dia, somando todas as unidades. A unidade de Pompano, ela tem uma média de 120 a 150 pacientes atendidos todos os dias, quando o normal de uma clínica americana é de 8 a 15 pacientes. Então, quando a gente se dispõe a trabalhar com criatividade e disrupção, a média de uma clínica americana é de 8 a 15 pacientes por dia. A Station de Pompano atende de 120 a 150 pacientes todos os dias. Nossa próxima meta agora é atender 1.000 pacientes por dia, até julho desse ano. E em seguida, ao final do ano, está atendendo 1.500 pacientes por dia. Isso só é possível quando você treina e tem equipes capazes que possam fazer muito mais do que você. Hoje, quando a gente imagina quais são os nossos objetivos de médio e longo prazo, nós temos um quantitativo de 5 milhões de brasileiros fora do Brasil, 3 milhões de brasileiros em solo americano, e nós vamos montar uma unidade da clínica do brasileiro no mundo para cada 10 mil brasileiros. Isso implica que só em solo americano nós teremos 300 unidades. Eu gosto muito de imaginar que é impossível fazer algo relevante sozinho, e só conseguiremos fazer e executar esse projeto com a ajuda de muitas pessoas. Eu espero que uma dessas pessoas seja você. Você é nosso convidado. Todas as pessoas têm capacidade de sonhar, têm disposição para realizar e não têm medo de crescer. Nós desafiamos em todo o tempo que possam caminhar com a MedStation para que nós possamos, de fato, ter o objetivo de resolver o problema de uma pessoa. E o imigrante é alguém que sempre tem demandas, muitas vezes não contempladas pelo mercado formal, que não conhece as suas necessidades. Mas a MedStation, a clínica do brasileiro no mundo, a gente conhece a sua necessidade, a gente se dispõe a resolver, e a gente quer ter mais pessoas nos ajudando nessa jornada.